Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Momento da Palavra. Graça e paz, irmãos, tudo bem? Hoje é domingo do Senhor, dia de escola bíblica dominical. E aí, você já está acordado? Você já está acordada? Já reuniu a família? Vamos agora começar a estudar a Palavra de Deus? Esse é o dia que o Senhor nos preparou. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Nós estamos na nossa casa, nós estamos juntos com aqueles que nós amamos e agora nós nos reunimos para aprendermos um pouquinho mais da Palavra de Deus em nossa EBD. Seguimos aí na nossa nova revista, né, da Palavra e Vida desse trimestre, que fala um pouquinho sobre a vida do apóstolo Paulo e como nós temos aprendido então por meio desse homem extraordinário, usado por Deus, né? Um homem que teve uma experiência sobrenatural com Deus e que tem muito a deixar para nós de lição, né? O pastor Yuri tem nos conduzido em nossas escolas bíblicas dominical, daqui a pouco ele assume a palavra e certamente será uma bênção para a nossa vida. Mas antes disso, né, como nós falamos, é mês das famílias, vamos assistir agora então um vídeo sobre esse tema, né? Um vídeo para abençoar a sua casa e a sua família. Então fique ligadinho nesse vídeo, eu tenho certeza que você será muito abençoado, bem como a sua casa e a sua família também. Vem comigo para o nosso vídeo dessa manhã. Família é quem sabe amar, respeitando o diferente, tem apoio, tem amor em tudo aquilo que sente. É quem você quer cuidar, é quem quer cuidar da gente. Família é quem tem o dom de estar ao nosso lado, segurando nossa mão no caminho a ser trilhado. Família é quem tem o dom de cuidar e ser cuidado. Graça e paz. Vamos agora iniciar mais uma aula, né? A gente fazendo só uma lembrança que na última aula nós estudamos sobre a conversão, né? A conversão de Paulo. Nós temos estudado nesse período agora, iniciamos o estudo sobre a vida de Paulo, e nós estudamos a conversão, né, que mudou a história, né? A conversão de Paulo mudou toda a história do cristianismo, como ele era e como ele estava seguindo. Então nós vimos um pouco sobre a infância do menino, né, que era de Saulo. Nós vimos também um pouco sobre quem era, né, esse Saulo de Tarso, né, esse fariseu. Também vimos a transformação que foi feita na vida dele, né, com o chamado dele. Aquela foi uma coisa maravilhosa, uma coisa realmente divina. E também nós vimos que devemos ter disposição para o serviço, né, e deixamos algumas coisas para agir, alguns pensamentos para que o irmão pudesse agir e pensar. Mas nessa aula de agora, nós vamos estudar sobre a universalidade da obra de Cristo, né? O texto em questão é o texto de Romanos, capítulo 1, que vai do verso 18 até o capítulo 2 também de Romanos, verso 12. É a nossa lição número 2. Os irmãos podem dar uma pausa agora, né, nesse vídeo e logo em seguida continuar vendo o vídeo onde analisaremos, né, alguns pontos dessa lição. O irmão pode dar uma pausa agora e ler a lição. Muito bem, acredito que o irmão tenha já, né, feito uma leitura, né, do livro de Romanos. Então nós vamos. Nossa lição inicia com das muitas virtudes, né, que Paulo tinha. A maior realmente foi tirar o caminho. Caminho a gente vai lembrar que era como era conhecido, né, o cristianismo, né, no primitivo, em cima de que Jesus disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. Então ficou conhecido como as pessoas ou os do caminho. Então Paulo tira o caminho da situação de seita judaica e transforma ele no cristianismo, né? Uma religião universal. A religião que hoje, mundialmente, né, as pessoas seguem. O mérito sempre é de Deus, que o chamou Paulo, né, e que tem nos chamado desde o ventre, assim como está em Gálatas 1, verso 15. E que na soberania
poderia ter chamado, e na sua soberania Deus, né, poderia ter chamado qualquer outro, poderia ser Saulo ou poderia ser uma outra pessoa qualquer. Mas Paulo não foi desobediente, né, à visão celestial. A gente vê em todo Atos, em todas as cartas, que Paulo foi obediente ao seu chamado. E olha que não foi um chamado fácil, né? Foi um chamado para sofrer em favor do cristianismo. Então o homem de Tarso, Saulo, tornou-se o homem de Nazaré na matéria de culto ao mundo inteiro. Então Saulo pegou aquela seita do judaísmo e organizou o culto da forma com que nós o conhecemos hoje. E não foi só ali em Nazaré, mas foi em todo o mundo conhecido e hoje em nosso mundo também conhecido. Ele compreendeu melhor que ninguém que a obra de Jesus tinha uma dimensão universal. Ela não era feita somente para os judeus, mas sim para os gentios, né? Para os romanos, para os gregos e também nos atingindo hoje. Então, como foi dito na lição anterior, o vinho novo sairá do odre velho. O instrumento para isso será um fariseu, né, que encontrou-se com Jesus ressuscitado. Então, mais uma vez aí, o texto falando que Paulo teve um encontro com o próprio Jesus ressurreto, que não foi ali mera imaginação, não foi como alguns dizem, que Paulo teve um mal súbito, né, por causa do calor. A gente nós vimos na lição anterior que não só ele viu como ele ficou cego, mas também os seus acompanhantes também ouviram a voz e viram a luz, só não puderam compreender. Então houveram outras testemunhas a não ser Paulo. O fato dele ter sido um fariseu torna a questão um pouco mais impactante, porque os fariseus eles tinham uma questão de não ser hipócrita, né? Eles não eram hipócritas, eles realmente levavam o judaísmo a sério. Então hoje, fariseu é sinônimo de hipocrisia por causa de Mateus, que direciona a nossa interpretação de o fariseu. Mas o fariseu antigamente era uma questão não de como Mateus diz, né, de hipocrisia, mas sim de um significado de abstinência das coisas terrenas, uma separação, né, das outras seitas daquilo que estava acontecendo na época. Então eles eram mais profundos na sua lei. Então eles eram um grupo muito fiel ao judaísmo, né, preso à Torá, que seria a lei. O fariseu, então, não era um hipócrita antigamente. Ele era muito zeloso pela sua lei, pelo judaísmo. Mas alguém sério e zeloso pelo judaísmo, com uma mente dominada pela lei. Então a lei dominava a mente daquelas pessoas que eram os fariseus. Eles estudavam e realmente eles defendiam. A gente vê, como exemplo de Paulo, de perseguir a igreja, entendendo que ali era uma seita. Então eles perseguiam e defendiam a religião deles. E a gente tem que aprender um pouco, às vezes, com os fariseus, que nós também precisamos defender, né? Aprender a defender o nosso cristianismo, a nossa religiosidade, defender a nossa igreja, defender os nossos irmãos, defender a nossa doutrina, defender os batistas, né? De forma com que, tendo zelo por aquilo que nós temos aprendido e aquilo que tem nos guiado, né? Nos guiado nesse tempo. Então Paulo, ele era um judeu ortodoxo, entendendo o evento de Jesus como a própria igreja e compreendeu desde o início. Então Paulo, desde o seu encontro com Jesus, ele compreendeu desde o seu encontro que a lei toda, né, se direcionava-se ao Cristo, ao Messias, e que Jesus era esse Messias. E é isso que ele vem defendendo, e é isso que ele defende nas suas cartas, e é o que nós temos aprendido com Paulo, né, até os dias também de hoje. Inicialmente, uma seita judaica, o nosso ponto 1 de nossa lição. E quando Pedro subiu a Jerusalém, assim seguindo o texto, e quando Pedro subiu a Jerusalém, ele e os que eram da circuncisão, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Atos 11, 2 e 3. Então a gente vê que no texto bíblico de Atos, algumas pessoas estavam
indo contra Pedro porque Pedro estava indo aos gentios. Eles achavam que o caminho era vindo apenas para os judeus, né? Então, conhecida aí como uma seita. Então, essa seita dentro do judaísmo era apenas para os judeus, isso não contemplava, né, os outros povos da época. Então, alguns iam contra Pedro. Então, Pedro foi censurado pela igreja da época por ter entrado na casa de Cornélio. Aliás, ele dissera a Cornélio que não devia entrar, até Cornélio mesmo, né, dissera que não deveria entrar em sua casa, o que fazia por causa de uma visão, Atos 11, 28. Quando o Espírito Santo veio sobre Cornélio e sua casa, Pedro e seus acompanhantes se admiraram, né? Atos 11, 45. Até então, achava-se que realmente era só para os judeus e que aqueles sinais, né, de Pentecostes ia acontecer somente aos judeus, mas também vieram esses sinais sobre a casa de Cornélio. Os gentios também tinham, então aparece aparentemente assim, os gentios também tinham esse direito, né? O texto vai dizer, os gentios também tinham direitos espirituais, assim é que eles foram batizados. Então, os gentios também batizados com o Espírito Santo na casa de Cornélio, dá início aí a ideia de que não foi feito só, né, o cristianismo não era somente aos judeus, mas ele está vendo aí uma prova de que o cristianismo veio para todo mundo, né? E esse foi o ministério, né, o segredo de Deus que Paulo compreendeu melhor que todos, Efésios 3.1. Então Paulo aí foi escolhido, né, para trazer esse evangelho, essa maravilha de Deus, a graça de Deus, o Cristo ressurreto, sobre a vida também dos gentios, né, a nossa vida hoje. Nós não somos judeus, né? Mas nem assim a questão cessou. Nem quando Cornélio e sua família foram recebidos com o Espírito Santo, essa questão não cessou entre a igreja. Em Atos 15, do verso 1 ao 29, as igrejas se reuniam porque alguns defendiam que os gentios que crescem em Cristo deveriam também se circuncidar. Então, a gente lembra que a circuncisão foi uma marca que Deus fez em aliança com Abraão. E nesse tempo aqui ainda, quando os gentios vinham se converter, eles também criam que essas pessoas de fora do judaísmo, essas pessoas que não eram do grupo dos judeus, também deveriam ter essa marca em seu corpo. Então o caminho era uma seita judaica e quem entrasse nela deveria guardar também o judaísmo, né? Nessa ocasião se deu uma ruptura e o evangelho deixou os limites estreitos que queriam lhe impor. Paulo lutou por isso, olha Paulo já lutando aí para que houvesse a expansão do cristianismo e não mais conhecido aí, né, o caminho. Que o caminho deixasse de ser uma seita judaica e uma religião forte. Então desde sua conversão, Paulo sabia que havia se escolhido para o evangelho aos gentios, Atos 9, verso 15. E mais tarde, uma das suas cartas, né, ele disse que a circuncisão como rito religioso anulava a obra de Cristo. A gente vai ver isso em Gálatas 5, verso 12. Ou cristão ou judeu. A salvação pela graça, por meio da fé em Jesus, a salvação ela vem pela graça, pelo meio da fé em Jesus Cristo, não por uma obra, né, não por uma marca, não por aquilo com que eu possa fazer, não por aquilo que a mente humana possa entender que é certo, e sim pela graça de Deus, pela graça de Jesus, através do seu sangue derramado. A gente sempre tem que lembrar disso, que a nossa fé está em Jesus. Se a salvação viesse pela lei, a morte de Jesus teria sido em vão. Então, se o judaísmo ainda tivesse, na época, o caminho, né, a seita judaica, a gente estivesse acompanhando o que a lei, o que a Torá dizia, então a morte de Jesus passaria a ser sem sentido, né? Todo o sacrifício, o sangue derramado do próprio Deus, o seu Filho vindo e morto por os nossos pecados, seria uma coisa sem sentido, porque então os sacrifícios deveriam continuar, né, se não fosse o sacrifício excelente de Jesus. A gente lembra que sacrificavam o cordeiro morria por conta de cada pecado, por conta do pecado de cada um, e toda vez a pessoa pecava e matava outro cordeiro, pecava e matava outro cordeiro. E Jesus veio eliminando essa prática, né? Jesus
foi o sacrifício perfeito, não sendo necessário nenhum outro sacrifício pós Cristo, pós o derramamento do sangue, sendo Cristo o próprio Deus. É bom lembrar que vivemos em tempos em que algumas igrejas ainda trazem algumas questões dos cultos judaizantes para dentro dos ministérios hoje. A gente vê algumas igrejas trazendo Estrela de Davi, fazendo algumas festas que eram festas judaizantes, judaicas, né? E realmente nós não somos judeus, né? Nós somos cristãos. Nós não somos filhos do Sinai, né? Nós somos sim filhos do Calvário, né? Povo adotado, né? Através do sangue de Jesus. Nós não temos nada a ver com H e não somos filhos de Jerusalém, a Jerusalém geográfica, né? Nós somos filhos da Jerusalém celestial. Nós aguardamos um reino celestial, um reino dos céus, um reino que é espiritual. Então nós somos de Jesus e ouvimos a Jesus e não a Moisés ou a lei, ou a Elias, né? Desculpa. Mateus capítulo 17, verso de 1 a 5. A lei e os profetas como norma vigoraram até a época de João, finalizando ali em João, junto na chegada do início do reino, do início do reino de Jesus, quando Jesus chega e eis que é chegado o reino de Deus. E desde então vale o evangelho do reino, Lucas capítulo 16, verso também 16. Cantemos então, eu sou de Jesus, aleluia, de Jesus, de Cristo Jesus, meu Senhor. Somos dele e não de Moisés. Nós não temos que voltar atrás, né? Nós não precisamos voltar atrás às práticas da lei, pois não somos daqueles que recuam na fé, assim como diz o texto de Hebreus, capítulo 10, verso 19. Então nós não retrocedemos, né? Nós somos um povo chamado a ir adiante. Então nós entendemos assim que o Evangelho ele é para todos, né? É o nosso ponto 2 do nosso curso. O Evangelho é para todos. O Evangelho não foi feito apenas para os judeus, e ele é feito aí acessível, né, ao planeta todo, a todas as pessoas. Apesar de algumas pessoas o aceitam, outras pessoas, né, ainda não o aceitam e ainda lutam contra ele. Para o apóstolo, então, essa universalidade do Evangelho tem direito da salvação também dos gentios, né? Então a gente vê assim que os gentios também estavam propostos a ser salvos, né, no plano celestial. Estava predita desde o início da história da salvação, que começa com Abraão, né? Quando Abraão ele é chamado para ser o pai de nações e também as nações chegarem a Deus através desse povo, né? Esse povo escolhido por Deus. Como lemos em Gálatas, capítulo 3, verso 8. E ele era um homem que iniciaria esse processo, Saulo, né? E iniciar esse processo de tornar o Evangelho conhecido, o Evangelho de Jesus conhecido em toda a Terra, em todo o planeta. Obviamente, ele tinha essa consciência desde o início de sua conversão. Saulo, o Senhor disse a Ananias que o recém-convertido Saulo era um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios, Atos 9:15. Então nós lemos no texto passado, Atos 9:15, quando o Senhor chama Saulo e fala com ele que além dele sofrer, ele também era um vaso, ele era uma pessoa, ele era um ministro escolhido para levar o evangelho aos gentios, né? Hoje, muitos de nós resistimos aos chamados que o Senhor faz em nossa vida, né? Você sabe, meu irmão, para que você foi chamado? Isso nos leva a pensar, né? Nós estamos inseridos no corpo celestial, no corpo da igreja de Cristo, a noiva de Cristo, e nós temos um propósito, né? Será que todos nós conhecemos o propósito a que Deus nos chamou, a que Deus te chamou, para que Deus me chamou? Será que eu estou cumprindo realmente o meu propósito nesse tempo, assim como Paulo, né? A gente vê que o Senhor chamou e realmente o chamou para sofrer. Imagine você ter esse chamado. Olha, Yuri, você está sendo chamado para sofrer por minha causa. Você não está sendo chamado para ser feliz. Você vai ver através do meu nome o que é perseguição,
o que é passar fome, o que é depender dos outros. Será que realmente eu atenderia esse chamado de bom grado se fosse dessa forma? Então seguimos o texto. Tiago, Pedro e João, líderes da igreja de origem judaica, reconheceram que Paulo era um homem destinado por Jesus para pregar o evangelho aos gentios. A gente vê no texto de Gálatas, capítulo 2, do verso 7 ao 9. Então, os apóstolos que andaram com Jesus, os primeiros, vão entender no chamado de Paulo que realmente ele era chamado para ele levar esse evangelho fora do judaísmo, né? Fora do ambiente judaico. E Paulo mesmo se declarou missionário dos gentios várias vezes. Romanos capítulo 11, verso 13, capítulo 15, 16, Gálatas 1, 16 e 1 Timóteo 2, verso 7. Nós temos nós temos sido chamados como cristãos também para ser missionários, né? Missionário na nossa família, missionário na nossa rua, entre os nossos vizinhos, na faculdade, na escola, onde nós estivermos inseridos, né? Assim, Paulo aproveitou todo o conhecimento que ele tinha de profissional também e levava a palavra do Senhor. Então, Paulo não foi negligente naquilo que ele foi chamado, ele realmente obedeceu, e obedeceu até o fim, né, de sua vida. Então, o ensino de Paulo ele era claro, né? Deus encerrou todos os homens, quer judeus, quer gentios, debaixo do pecado. Então todos nós estamos debaixo do pecado. Romanos 3,23 vai dizer que todos pecados e destituídos estão da glória de Deus. Então não existe uma pessoa sem pecado sequer. Romanos 1,18 e 2,12 e Gálatas 3,22. Para que a promessa também fosse estendida a todos, né? Se todos os homens estão debaixo do pecado, então essa graça e o sangue de Jesus também veio para todos aqueles que o aceitarem. Então a vantagem dos judeus é que eles receberam os oráculos divinos de Deus, Romanos 3, verso 1. Mas também estão debaixo do pecado, né? Como os gentios. Então não só os gentios, mas também todos os judeus estão debaixo do pecado. A gente comprova isso quando nós fazemos a leitura do Antigo Testamento e vimos como o povo se desviava fácil, né, dos caminhos de Deus, trazendo assim sempre algum problema, né, sobre a nação deles. Judeus e gentios, então judeus e gentios somos pecadores, né? Todos somos pecadores e precisam mesmo do Salvador, né? E todos esses que são pecadores necessitam do Salvador. Romanos 6, 23 vai trazer essa ideia para nós. No pensamento de Paulo, então Deus é o Salvador de todos os homens, né? A gente aprende, a gente segue João 3,23, a gente fala às vezes, né? E também não segue tanto, que Deus amou o mundo de tal maneira que trouxe seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, né? Então todos necessitamos dessa salvação, né? Todo aquele que crê. Isto, a universalidade da obra de Cristo, né? Ele é o Salvador possível para todos os homens. Todos podem ser salvos, né? Jesus morreu para que todos, né, pudessem ser salvos, não apenas para um grupo especial naquele tempo. E sim, o alcance do sacrifício de Cristo teve um alcance que foi realmente universal. Universalidade, sim. Universalismo? Não, é o nosso terceiro ponto. Então, vamos trabalhar um pouco essa ideia, né, da salvação universal, que às vezes confundem, né, algumas pessoas, e algumas pessoas tentam nos confundir também. Então dizemos, né, que é Salvador possível para todos os homens. Ele é possível para todos os homens. Não que todos os homens são salvos. Possivelmente todos os homens. Vamos entender o possível. Então, para evitar a confusão, que é a frase Salvador de todos os homens. Então, há uma possibilidade de Jesus salvar todos os homens. E não ele é Salvador de todos os homens. Dois pontos diferentes. Parece que é a mesma coisa, mas tem uma ideia um pouco mais profunda nisso. Ele é Salvador possível para todos os homens, mas isso não significa que todos os homens serão salvos. Então, possivelmente, não que o sacrifício dele não foi supremo, né? Mas algumas pessoas não vão aceitar o sacrifício. A gente entende que é necessário, né, a aceitação do sacrifício.
Então a doutrina que assim se afirma, a doutrina que assim afirma se chama universalismo, né? Que o sacrifício seja universalismo a todos os homens. Então todos os homens, independente do que ele faça, independente do que ele é, independente do que ele está fazendo, através dessa doutrina, entende-se que eles estão salvos. Ela ensina que todos serão salvos porque a obra de Cristo na cruz redimiu os pecados de todos os homens, independentemente do que se eles creram ou não. Muitos tentam dar a esse sentido algumas declarações de Paulo. Por isso é que tivemos o cuidado nessa frase. Paulo deixou bem claro que não há uma salvação compulsória. Então, assim, não é de qualquer forma, né? Não é de qualquer jeito não, mano. Os homens devem querer, né, e devem aceitá-la. Então existe realmente a salvação para todos os homens, mas é necessário que eu e que você creiamos e que a aceitemos. Em 2 Coríntios capítulo 5, verso 20, após dizer que Deus nos reconciliou consigo mesmo, ele pede que os homens aceitem a reconciliação. Então, Deus promoveu todo o plano, né, um plano perfeito para salvar todos os homens. Mas ele chama todos os homens, né? Ele chama você, ele me chamou para essa reconciliação. Eu preciso ir em direção a Jesus, em direção a essa reconciliação. A salvação é para todo, mas todo aquele que invocar o nome do Senhor. Romanos 10, 13. Invocar é mais do que aceitar ou dizer o nome da pessoa. É mais do que dizer, às vezes eu sou cristão, né? Hoje em dia existe a ideia do cristianismo universal, mas nem todos realmente aceitam ou invocam o nome de Jesus como seu Senhor e Salvador. É colocar-se sob cuidado também desse nome que é invocado, né? Aquele que se coloca debaixo desse nome, que se coloca sobre o cuidado, sobre o nome. Então, aquele que se coloca sobre o nome, ele será salvo. Aquele que se coloca sobre o cuidado de Jesus, esse é aquele que será salvo. Não há salvação indiscriminada. A salvação não é para qualquer um, né? Existe realmente a salvação, mas eu preciso também realmente de me direcionar para essa salvação. É o que Deus me chama o tempo todo. Deus está o tempo todo me chamando que existe uma maneira correta de viver, para eu largar a minha vã maneira de viver, porque existe uma forma correta de se viver, né, dentro da minha própria vida, dentro do mundo em que eu não sou deste mundo, mas dentro deste mesmo mundo existe uma forma correta de viver em direção a Jerusalém celestial, a Jerusalém espiritual, desculpa. Então, não há salvação discriminada a todos, né? Ela vem por causa da obra de Jesus e é oferecida e deve ser aceita. Então ela é oferecida gratuitamente. O sacrifício, o valor do sacrifício já foi pago, não tem como eu pagar, né? Não tem nada com que eu faça, como qualquer coisa, com o meu poder, com a força do meu braço, com o meu conhecimento, que possa me autossalvar, né? É uma diferença entre a religião, o cristianismo e outras religiões, né? Muitas religiões as pessoas se salvam por algum esforço, por alguma coisa que fazem, por alguma abstinência. Mas nós não, nós nos esforçamos apenas em seguir a Cristo, em aceitá-lo e obedecer aquilo que ele decretou, aquilo que ele ensinou para cada um, né? Através da sua palavra. Então, tendo recebido o evangelho diretamente de Jesus, Paulo não entra, né, em contradição com ele, mas apenas ressoa o que o Salvador lhe ensinou. Então Paulo não entra em contradição, ele não traz uma coisa diferente daquilo que o próprio Jesus ensinou. Ele apenas vem ressoar, ele vem reforçar, né, esses ensinos, o ensino da vida de Cristo. Então todos podem ser salvos porque Jesus trouxe uma salvação universal. E Paulo a proclamou ao mundo não judeu. Então a gente entende aí que essa salvação, por causa disso nós temos a certeza da salvação, né? Às vezes a gente pensa que só o povo judeu, só Jerusalém, só eles, né, aquele povo escolhido desde a época de Abraão. Não, a gente vê Deus, né, e Jesus se esforçando em chamar também o povo gentio, em me chamar
e em te chamar, meu irmão. Agora vamos aqui para pensar e agir. Ponto 1, né? A gente sempre termina aí alguma coisa que nos faça refletir um pouco. O Evangelho acabou com as barreiras humanas, declarando que todos são iguais, tanto como pecadores, né? Então, nós somos iguais e também todos somos pecadores. Com o objetivo da graça, se nós estamos debaixo do pecado, né, nós temos que procurar um Salvador. A parede de separação entre judeus e gentios foi derrubada, Efésios 2, verso 14. Então não há mérito e ninguém é melhor do que ninguém. A salvação é obra da graça. Então nós não podemos achar que somos melhores ou privilegiados, né? Nós também estamos aí debaixo da graça salvadora do nosso Deus, né? Dentro dos seus planos. Ponto número 2. A universalidade do Evangelho significa que só há salvação pela graça por meio da fé em Jesus. Ninguém pode ser salvo a não ser por Cristo. Não adianta meu braço forte, não adianta o meu conhecimento, não adianta eu ser um CEO de uma grande empresa, não adianta nada, não adianta a minha humanidade, e sim a graça de Jesus que me alcançou. Então a Igreja de Jesus precisa de uma visão evangelística e missionária, né? Então nós temos aí um papel de evangelistas e de missionários a cumprir. Ninguém é salvo por ser bom, mas somente por Jesus. O destino eterno de bilhões de pessoas está nas mãos da igreja, né? Nas minhas mãos, nas suas mãos. Nós que precisamos salvar essas pessoas. O destino delas está em nossas mãos. Olha que responsabilidade nós temos, né, como cristãos. E o ponto 3. Precisamos lembrar que o tema central da pregação da igreja é Jesus Cristo. Jesus Cristo crucificado, que morreu por todos nós, por todos, né? Há uma pregação sociológica de conceitos humanos e igrejas mais preocupadas com a filosofia eclesiástica, em fidelizar, né, a aumentar números, diferente do que anunciar que só Jesus salva, né? Precisamos evangelizar, precisamos pregar mensagens evangelísticas, realizar conferências evangelísticas, distribuir folhetos, falar de Jesus ao mundo, nunca esquecendo que só Jesus salva. Nós precisamos voltar ao evangelho original e realmente fazer aquilo, né? Ser exemplo, ser servo, servir as pessoas, né? Olha a responsabilidade, né, que nós temos. Como diria o nosso pastor gosta aí dos heróis, né? Com grandes poderes teremos grandes responsabilidades. Nós temos grande poder e com isso também grandes responsabilidades dentro deste mundo mal. Espero que Deus tenha te abençoado através de mais esse estudo e continue acompanhando, né? E passando esse estudo para as outras pessoas que não estão vindo. Estimule os seus irmãos. É um tempo em que estamos separados, mas esteja estimulando aos outros irmãos, né, que não estão vendo. Nós temos visto uma queda, né, nas visualizações dos estudos, uma queda nas visualizações também dos cultos. Nós começamos bem e já estamos acostumando com a pandemia. Como diria o pastor Fabrício, nós estamos ficando fora do calor, então estamos deixando nos esfriar e nos mornar. Então não se morne, continue quente, brasas vivas, e Deus esteja abençoando você e a sua família nesse tempo. Amém. Glória a Deus. Pastor Yuri, muito obrigado por essa reflexão. Que Deus siga abençoando a sua vida, bem como a vida da sua família. E agora, nesse momento, nós vamos ouvir um louvor. Enquanto você ouve esse louvor, nós estaremos meditando, né, em oração. E daqui a pouquinho nós voltamos para a nossa oração final e palavras finais. Estão tentando destruir as bases da família, o modelo de Deus. Quantos filhos choram a separação dos pais? Ó Deus, traga o que for, consola o que ficou, cura o coração do filho que chora.
projeto de Deus. A sua família nasceu no coração de Deus. Adore ao Senhor pela sua família, pela sua casa. Oh, aleluia. Ó Deus, traga o que foi, consola o que ficou, cura o coração do filho que chora. Tu és o Deus da família. Nasceu no coração de Deus. Creia que Deus tem poder para transformar a sua casa, transformar a sua família. Você e sua casa servirão ao Senhor. Creia. Deus tem um projeto para a sua casa. Deus tem um projeto para a sua família. Insista, invista na sua família. Oh, aleluia. Senhor Deus, Pai amado, nós queremos agradecer ao Senhor, ó Pai, pela nossa escola bíblica dominical, na vida do nosso professor, ó Pai, o pastor Yuri, pela vida daqueles que estão nos acompanhando aqui, ó Pai, nesse dia, nessa manhã, nessa tarde. Nós não sabemos ao certo o horário em que cada um está refletindo, ó Pai, e celebrando o seu culto doméstico, mas abençoe cada casa, cada família que está participando desse estudo, ó Deus, e com certeza o Senhor tem realmente cuidado de nós nesse tempo. Obrigado pelas lições que nós temos aprendido através da vida do apóstolo Paulo. Certamente, ó Pai, saímos dessa escola bíblica dominical alimentados e melhores, ó Pai, do que quando nós aqui entramos, porque a palavra do Senhor, ela foi plantada em nosso coração. Ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Tenha um domingo muito abençoado, em nome de Jesus. Daqui a pouquinho, às 19 horas, entre 19 e 19h30, para o nosso segundo encontro desse domingo, não é? E aonde eu quero conversar com os irmãos no tema as influências da pós-modernidade na família. Não perca essa palavra não, ainda hoje aqui no canal, logo mais à noite, entre as 19 e 19h30, a palavra de Deus, lá em Mateus capítulo 7, 24 a 27. Eu tenho certeza que será uma bênção para você e para a sua família. Que Deus abençoe, né? Como sempre, né, eu tenho falado aqui no finalzinho, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, dá aquela fortalecida compartilhando a palavra de Deus. Vamos alcançar muitas famílias para o nosso Senhor Jesus. E que agora o amor de Deus, nosso Pai, e as graças redentoras de Jesus Cristo, eterno Filho, as comunhões e consolações do Santo Espírito de Deus, seja conosco e com todo Israel de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém e amém.